Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de probabilidade e agora com o tópico adição de probabilidades. Nós vimos desde o início, que alguns conceitos estudados na teoria dos conjuntos têm aplicações importantes na teoria das probabilidades. Neste tópico nós vamos ver mais uma dessas aplicações, tá certo? Que vai facilitar a resolução de certos problemas de probabilidade. Então, nós vamos introduzir aqui com o seguinte exemplo, que diz o seguinte: em uma aula de literatura, o professor realizou uma pesquisa perguntando quem havia lido Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, obras de Machado de Assis. Todos os alunos responderam à pesquisa e o resultado foi precisamente o seguinte: 19 alunos leram Dom Casmurro, 20 alunos leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, 12 alunos leram as duas obras e 6 alunos não leram nenhuma das obras. Escolhendo ao acaso um dos alunos da sala, qual é a probabilidade de que o aluno escolhido tenha lido Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas? Então, para responder a esta questão, nós vamos considerar o espaço amostral E, vamos retirar um evento desse espaço amostral E, que nós vamos chamar de A, que vai representar os alunos que leram Dom Casmurro, que foram os 19 alunos, né? Vamos retirar também o subconjunto B, onde vão representar aí os alunos que leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? E a partir dessa observação, nós vamos ver o seguinte, que quando você observa o conjunto dos alunos que leram Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso se trata da união, certo? Então, se você lembra direitinho aí da união de conjuntos, tá? Você vai perceber que não pode ter elementos repetidos. Então, cada conjunto desse tem os seus elementos individualmente, tá certo? Então, você desconsidera aí a interseção. Então, você vai ter a união entre A e B, quando a gente fala do conectivo ou, tá certo? Então, se você observar também, da mesma forma, né? Se você tiver observando os alunos que leram Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, esses alunos, eles estão repetindo, né, aí as leituras. Teve aluno que leu tanto o Dom Casmurro quanto Memórias Póstumas. Então, há uma interseção que é exatamente essa partezinha aqui mais escura. Vocês devem se recordar direitinho lá dos ensinos anteriores, tá certo? Então, quando se fala de E, é porque há uma interseção, ok? Destacando aqui. E aí, a partir da teoria dos conjuntos, nós temos que o número de elementos da união vai ser o número de elementos de A somados com o número de elementos de B, só que você precisa retirar o número de elementos da interseção, tudo bem? Então, nós vamos concluir da seguinte forma: só substituindo aí o número de elementos de A, onde o A eram os alunos que leram Dom Casmurro, que é 19, o N de B são os alunos que leram Memórias Póstumas, que é 20, e o número de elementos da interseção eram os 12 alunos, ou seja, aqueles alunos que leram tanto Dom Casmurro
quanto memórias póstumas. Então, menos 12. Realizando essa continha, dá 27. O número de elementos da interseção é 27. E aí, nós temos o seguinte. Para a gente poder saber o número de elementos da união, perdão, esse 27 é o número de elementos da união, falei interseção, mas é da união, certo? O número para você encontrar a probabilidade, você precisa de quê? Do número de elementos do espaço amostral, ok? Então, você vai ter que encontrar o número de elementos do espaço amostral como? Pegando o número de elementos da união, ok? E somar com os 6, que foram aqueles alunos que não leram nenhuma das obras. Então, você tem 27, que é o valor do número de elementos da união, somado com 6. Então, 27 mais 6, você tem aí 33 alunos ao todo. Ou seja, você precisava encontrar a quantidade de alunos na sala. Lembrando que na união você precisava desconsiderar aqueles alunos que repetiram a leitura, leram tanto Dom Casmurro quanto Memórias Póstumas, ok? Significa que esse 12 não é porque tinha mais alunos, tinham 12 alunos a mais, mas sim que 12 desses alunos tinham lido as duas obras. Por isso é que é importante que você compreenda direitinho para realizar esses cálculos com mais precisão, certo? Então, desta forma, nós concluímos que a probabilidade, da união de que os alunos escolhidos tenha lido Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Significa que é ou, então aí no caso vai ser a probabilidade da união, Vai ser o quê? Vai ser o número de elementos da união dos dois conjuntos A e B, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, o número de elementos da união que nós encontramos foi 27. E o número de elementos do espaço amostral é 33. Então, simplificando aí esta fração, por 3, nós temos 9 sobre 11. Essa vai ser a probabilidade da união. E aí você volta para a pergunta, que ele fez. Qual é a probabilidade de que o aluno escolhido tenha lido Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas? Ele quer que seja a probabilidade desta união, ou seja, teria que desconsiderar os alunos que leram as duas obras, que é a interseção. Tudo bem? A partir daí, de todas essas informações, a partir deste exemplo, nós podemos chegar até o teorema da adição de probabilidades. Nós vamos resolver genericamente, o problema anterior, esse problema que a gente acabou de ver, tá? E aí nós obtemos um importante resultado da teoria das probabilidades. Vamos aqui acompanhar. Sendo A e B, dois eventos de um espaço amostral equiprovável, lembrando aqui o que é um espaço amostral equiprovável, é onde todos os seus elementos têm a mesma chance de ocorrer, certo? Sendo que esse espaço amostral é finito e não vazio. Então, nós temos o seguinte, nós já sabemos disso, da teoria dos conjuntos, que o número de elementos da união de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Não é assim? Nós já sabemos desta identidade.
Então, se nós pegarmos e dividirmos essa identidade aqui, tá? Isso tudo é... Perdão, aqui, deixa eu melhorar aqui essa marca, tá? Então, tudo isso daqui é a nossa identidade, onde nós vamos agora dividir ela por N de E, que é o número de elementos do espaço amostral. Então, se nós pegarmos e dividirmos todas elas por N de E, nós vamos perceber o seguinte, que N de A união B dividido por N de E é a mesma coisa que a probabilidade de A união B, concorda? E esse valor aqui é a probabilidade de A, que nós aprendemos em aulas anteriores. A probabilidade de um evento A é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de E. Assim como também você tem essa partezinha aqui, que a probabilidade de um evento B é o número de elementos de B sobre o número de elementos de E, que é o espaço amostral. Analogamente, o número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos de E vai ser a probabilidade da interseção, correto? Desta forma, nós temos o seguinte. Essa identidade agora fica análoga a esta, que é probabilidade de A união B, já que nós sabemos que toda probabilidade é escrita nesse formato, o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. O P de A, que é escrito neste formato, o P de B, que também é escrito neste formato, menos o P da interseção de A e B, que é esse daqui. Então, perceba, a partir daí, que nós chegamos a esta fórmula e, a partir daí, nós vamos poder enunciar o teorema da adição de probabilidades, onde nós podemos dizer o seguinte, formalizando este teorema. Sendo A e B eventos de um espaço amostral equiprovável, finito e não vazio, temos que o P de A união B é igual a P de A mais P de B menos P de A interseção B. Certo? Então, nós vimos aí a demonstraçãozinha até chegarmos a esta forma, que é o teorema da adição de probabilidades. Então, fiquem atentos aí a esta formulazinha, tá? Deste teorema. E nós vamos, dentro dos nossos exercícios, nós vamos precisar bastante dessa formulazinha aí, certo? Então, vamos aqui aos exercícios resolvidos. Uma urna contém exatamente 20 bolas, numeradas de 1 a 20. Retira-se ao acaso uma bola da urna. Qual é a probabilidade de se obterem uma bola com um número múltiplo de 2 ou de 3? Vamos aqui para a resolução. O espaço amostral do experimento é o seguinte: de 1 até 20, ok? E a partir daí, você observa que ele está dando aqui o conectivo OU. Aí, nós podemos fazer o evento A, né? Que são os múltiplos de 2. Então, você retira, né?
o evento A, que são os múltiplos de 2, e agora você retira o evento B, que são os múltiplos de 3, que são exatamente esses aí. Então, a partir daí, nós vamos observar se há interseção. E quais são esses valores que estão nos dois conjuntos, A e B ao mesmo tempo? Observe que você tem o 6, o 12 e o 18, né? 6, 12 e 18, que está se repetindo nos dois conjuntos. Então, esses elementos são a interseção. Então, nós podemos retirar o número de elementos de cada um, do A, do B e da interseção. Então, o número de elementos de A, você vem e conta, certo? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Esse é o número de elementos de A. Vamos agora para o número de elementos de B. São 6 elementos. E o número de elementos da interseção são 3. Então, organizando aqui, os números de elemento de A é 10, de B é 6 e da interseção é 3. Agora, nós vamos encontrar a probabilidade da união, porque ele pediu lá na questão que para a gente encontrar qual é a probabilidade de se obter uma bola como número múltiplo de 2 ou de 3. Certo? Então, se ele falou aqui do conectivo ou, então nós vamos fazer a probabilidade da união. Sempre que tiver esse conectivo ou, nós vamos falar da probabilidade da união, tá certo? Então, nós vamos pegar aquela formulazinha que nós aprendemos no teorema da adição de probabilidades, que é a probabilidade da união é igual à probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B menos a probabilidade de ocorrer a interseção entre os dois conjuntos, certo? Aí você diz o seguinte: bom, mas aqui eu só tenho o número de elementos de A, o número de elementos de B e o número de elementos da interseção. Bom, nós já vimos que essa fórmula aqui, ela veio exatamente do número de elementos de cada evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, se as bolas são numeradas de 1 até 20, então o número de elementos do espaço amostral é 20, certo? Logo, a probabilidade aqui de ocorrer a união vai ser a probabilidade de A, é o quê? É o número de elementos de A, que é 10, sobre 20. Então, 10 sobre 20. Mais probabilidade de B é o número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral, que é 6 sobre 20. Menos a probabilidade da interseção. Probabilidade da interseção é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, fica 3 sobre 20. Logo, nós vamos fazer o quê? Agora, repete o denominador, que são iguais, e aí você faz 10 mais 6 dá 16, menos 3, que dá 13 sobre 20. E isso é o quê? É a probabilidade da união, a união B. Então, pessoal, sempre que falar
algo que tenha o conectivo ou uma coisa ou outra, então você já vai remeter à adição de probabilidades, tá certo? E aí, no caso, ao teorema da adição de probabilidades, certo? Que é a probabilidade da união. E quando os eventos são mutuamente exclusivos, você não vai precisar retirar aí a interseção, porque no caso a probabilidade é do conjunto vazio e vai ser zero, né? Então ficaria só P de A mais P de B. Desta forma, esses eventos não são mutuamente exclusivos, né? Porque existe uma interseção, tudo bem? Vamos a... Em um aeroporto foi realizada uma pesquisa com 80 mulheres e 60 homens que iriam embarcar em um dos voos. Constatou-se que 30 mulheres e 20 homens iriam viajar de avião pela primeira vez e que os demais já haviam voado antes. Escolhendo-se um desses passageiros ao acaso, qual é a probabilidade de se escolher uma mulher ou um passageiro que vai voar pela primeira vez? Observe aqui o conectivo ou. Então, nós temos aí que já ter em mente a adição de probabilidades, onde nós vamos obter a probabilidade da união, certo? Vamos em busca disso. Bom, quando há cruzamento de dados, a gente deve organizar em uma tabela para que fique melhor a visualização desses dados, tá certo? Para que os cálculos fiquem melhores. Bom, vamos aqui colocar na tabela, né? Então, ele diz que a pesquisa foi feita com 80 mulheres e que 30 delas, né, ia viajar pela primeira vez. Então, se são 80, faltam 50 aqui para elas, para completar as 80. Ele diz que 20 homens iam viajar pela primeira vez. Se eram 60 homens, então faltam 40, que já viajaram antes. Então, o número de elementos do espaço amostral é 80 mais 60, né? Que dá 140. E aí ele está pedindo qual é a probabilidade de se escolher uma mulher ou um passageiro que vai voar pela primeira vez. Bom, vamos considerar que o evento A são as mulheres. Então, o número de elementos de A é 80, são 80 mulheres, ok? E B são os passageiros que vão viajar pela primeira vez, que é o quê? 30 mais 20, que dá 50. E a pergunta é que seja a probabilidade que seja mulher ou passageiro que vai voar pela primeira vez. Então, se você observar com todo cuidado, você vai perceber que é exatamente esse valor que está na interseção, porque tanto é mulher como também vai viajar pela primeira vez. Então, a interseção é essa. Como ele fala o ou, nós vamos ter que retirar essa interseção, certo? Então, vamos colocar o número de elementos da interseção, que é 30, né? Como ele fala ou, como eu já falei, né? Então, nós vamos encontrar o quê? A probabilidade da união, sendo que nós vamos desconsiderar essa interseção. A partir daí, nós vamos aplicar o teorema das probabilidades. Então, substituindo aí, né, nós já sabemos o número de elementos do espaço amostral. Probabilidade de A é o número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral, portanto, fica 180 sobre 140. Probabilidade de B, que é o evento em que vai viajar pela primeira vez, certo?
que são 50 pessoas. Então, 50 sobre 140, menos a interseção, a probabilidade da interseção. Nós sabemos que a interseção é 30 sobre 140. Agora é só repetir o denominador e fazer a operação com os numeradores. Então, nós temos 50 menos 30 dá 20. 20 mais 80 dá 100 sobre 140. Podemos simplificar. Corta 0 com 0, simplifica por 2. E aí, nós temos a probabilidade da união, que significa o quê? Que é a probabilidade de ser uma mulher ou um passageiro que vai voar pela primeira vez. A letra B pergunta qual é a probabilidade de se escolher uma mulher que já voou antes ou um homem que vai voar pela primeira vez. Bom, vamos considerar um evento C que vai ser formado pelas mulheres que já voaram antes, tá certo? Então, as mulheres que já voaram antes são 50, então o número de elementos de C é 50. Vamos chamar de D o evento formado pelos homens que vão voar pela primeira vez. Então, os homens que vão voar pela primeira vez, lá de acordo com a tabela, né, que nós fizemos, é 20. E se você observar, né, lá na tabela não há interseção entre esses dois eventos, certo? Então, eles são mutuamente exclusivos. E se são mutuamente exclusivos, a probabilidade é 0. Então, a partir daí, a gente fica só com as duas primeiras partes, né? Que seria a probabilidade da união é igual a P de A mais P de B. Como nós estamos falando de C e D, então, vai ser a probabilidade da união de C e D, que é igual a P de C mais P de D. Então, fica neste formato. Agora, nós vamos pegar o número de elementos de C, que é 50, e dividir pelo total, que é o número de elementos do espaço amostral, 140. Mais o número de elementos do D, que é quanto? 20. Então, fica 20 sobre 140. Então, 50 mais 20, que dá 70, 70 sobre 140. Simplificando por 7, nós temos 1/2, certo? Logo, significa que a probabilidade de se escolher uma mulher que já viajou antes ou um homem que vai voar pela primeira vez, certo? Viajou não, gente, perdão, que voou. Ok? Que é um voo de avião. Então, espero que vocês tenham compreendido. Agora, realizem a atividade da página 17. Um abraço e até lá. Bons estudos!